Então, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do nosso curso de Literatura Sapiencial, promovido pelas escolas de Fé e Catequese, Mater Ecclesiae Luz e Vida, de nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Na aula de ontem e na aula de hoje, nós estamos procurando apresentar uma grande introdução à literatura sapiencial como nós a encontramos na Bíblia. Na aula de ontem, não, de terça-feira, nós falávamos sobre o movimento sapiencial ou a forma de pensar, a reflexão sapiencial, melhor dizendo, no Antigo Oriente Próximo, olhando exemplos de como esse tipo de reflexão também existia nos outros povos circunvizinhos a Israel, como no Egito, como na Mesopotâmia, inclusive olhando alguns exemplos de textos, e qual a possível influência desses textos do ponto de vista de matemática comum, de uma mesma reflexão para a literatura sapiencial israelita. Vimos até que alguns textos se assemelham bastante com livros sapienciais que nós encontramos na Escritura, com textos sapienciais que nós encontramos na Escritura. Agora nós vamos nos voltar para a própria Bíblia, para procurar responder hoje essa pergunta: quem é o sábio e o que é a sabedoria? Na perspectiva da Escritura, quem é o sábio? O que para a fé israelita era o sábio? Quem era esse sábio? Quais as características desse sábio? E o que é, consequentemente, a sabedoria? Então, primeiro nós vamos ver os termos mais comuns utilizados para indicar no Antigo Testamento o sábio e a sabedoria, e também quais termos são utilizados para indicar aquele que recusa-se a abrir-se à sabedoria, né? Então, nós vamos ver quais os termos mais comuns utilizados no Antigo Testamento para referir-se ao sábio e à sabedoria, e também termos utilizados para indicar aquele que não é sábio, que se recusa a abrir-se à sabedoria. O termo hebraico utilizado para designar sabedoria é o termo horma. Horma. Aqui tem o termo em caracteres hebraicos, né? Nosso cursor. Aqui aparece o termo em caracteres hebraicos, horma, e aqui aparece o termo transliterado, para que nós possamos pronunciá-lo bem. Esse H com ponto embaixo é uma letra hebraica que significa uma forte aspiração, e esse K, com esse tracinho embaixo, significa também uma outra letra, que dependendo da forma como ela é escrita, ela também é lida como uma aspiração. Então, horma. Essa é a palavra hebraica para designar sabedoria. E da mesma raiz hebraica, nós temos o termo sábio, que em hebraico é raham. Então, o sábio, raham, e a sabedoria, horma. Esse termo horma, ele ocorre 149 vezes na Bíblia hebraica. Ele aparece em Jó, 18 vezes, em Provérbios, 39 vezes, no livro do Eclesiastes, 28 vezes. E o termo raham, sábio, ocorre 138 vezes na Bíblia hebraica. Quando a gente fala de Bíblia hebraica, a gente está pensando naqueles livros do nosso Antigo Testamento que fazem parte do cânon judaico, que foram escritos diretamente na língua hebraica, ainda que tendo alguns deles partes aramaicas, como Daniel, por exemplo, Esdras, né? E esse termo sábio ocorre 8 vezes em Jó, 47 vezes em Provérbios e 21 vezes no livro do Eclesiastes. Nós estamos falando desses três, porque são os três livros propriamente sapienciais que fazem parte da Bíblia hebraica, porque Eclesiastes e Sabedoria, nós já vimos que eles são deuterocanônicos, não fazem parte da Bíblia hebraica, e Salmos e Cântico dos Cânticos estão na Bíblia hebraica, mas são literatura poética, né? Salmos, existem até alguns salmos sapienciais, mas o livro dos Salmos não é um livro sapiencial na sua totalidade, né? Então, nós temos 7 livros considerados sapienciais na nossa Bíblia, mas sabemos que só 5 são propriamente sapienciais, e desses 5, só 3 fazem parte da Bíblia hebraica, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes, né? Comentamos isso na aula de terça-feira. Existem, contudo, os livros escritos diretamente em grego, então esses também possuem a sua forma, palavras gregas para referir-se ao sábio e à sabedoria. O termo grego que designa a sabedoria é o termo sofia, sofia. E o sábio é sofós.
Então, o sábio é Sofós. O termo Sofia é bastante recorrente na 70 e nos livros sapienciais escritos diretamente em grego, no caso, o livro da sabedoria e o eclesiástico, como nós vimos, ele não foi escrito diretamente em grego, mas durante muitos séculos nós só o conhecíamos na versão grega, né? Só mais recentemente que descobertas foram revelando o original, parte do original hebraico do livro. Sabíamos pelo prólogo do eclesiástico que ele havia sido escrito em hebraico, porque o neto do autor da obra diz lá no prólogo que ele traduziu a obra do seu avô do hebraico para o grego, mas nós não conhecíamos essa versão hebraica, fomos conhecê-la mais recentemente com o advento de alguns achados arqueológicos. Então, o termo Sofia, ele aparece 30 vezes no livro da Sabedoria e 55 vezes no livro do Eclesiástico. E o termo Sofós, por sua vez, que aparece 200 vezes na 70, traduzindo muitas vezes o termo Raham, ele aparece nos livros da Sabedoria, escritos diretamente em grego e eclesiástico, 3 vezes sabedoria e 25 vezes no livro do Eclesiástico. Existem também outros termos que às vezes são equiparados ao termo sabedoria, ao termo formar, que fazem parte do mesmo campo semântico quando aparecem dentro dos livros sapienciais. Né? Eles designam outras coisas, mas eles gravitam em torno do termo sabedoria, são, de certa forma, equiparados dentro da literatura sapiencial ao termo sabedoria, servem para explicitar o que se está entendendo por sabedoria. Por exemplo, em Provérbios 3, nós encontramos 3 termos colocados ali em paralelo, né? Pois é Adonai, que é o tetragrama sagrado, o nome próprio divino, que a Jerusalém traduz como Yahvé, mas a 70 evitou fazer isso, traduzindo sempre como Kyrios, o Senhor, porque é o nome próprio de Deus. A gente aqui, traduzindo direto do hebraico, coloca só as consoantes. Né? Pois é Adonai, o Senhor, quem dá a sabedoria, Hormá, de sua boca procede o conhecimento, Da'at, e o entendimento, Tevunah. Da'at é uma palavra muito importante no Antigo Testamento e que ocorre aqui também nos Sapienciais para explicitar um pouco mais o conceito de sabedoria. É Adonai quem dá a sabedoria. Da boca de Adonai procede o conhecimento, um conhecimento que leva a uma comunhão com ele. E o entendimento. Essa palavra tevuná, ela aparece em outros lugares fora dos sapienciais, às vezes com sentido de destreza. Aparece lá no Êxodo, por exemplo, para indicar alguém que é hábil, que tenha destreza para fazer algum tipo de trabalho. Deuteronômio 4:6 não é um livro sapiencial, não é? Mas fala também da sabedoria. E diz assim, falando sobre os mandamentos de Adonai. Portanto, cuidai de pô-los em prática, os mandamentos, pois isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos. Ao ouvir todos esses estatutos, eles vão dizer: só existe um povo sábio e inteligente. É esta grande nação. Aqui aparece o termo biná, para indicar sábios e inteligentes. Né? O termo biná, que às vezes pode ter o sentido de discernir, né? Compreender. Provérbios 1, de 1 a 4, traz várias palavras, né, associadas, de uma certa forma, ao termo sabedoria. Começa assim o livro dos Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer sabedoria, formar, e disciplina, mussar, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina, mussar, de novo, e sensatez, justiça, tzedek, direito, mishpat, e retidão, mesharim, para ensinar sagacidade, armar, aos ingênuos, conhecimento, da'at, e reflexão, mesimá, ao jovem. Então veja quantas palavras aparecem aqui associadas ao termo sabedoria. Disciplina. Quem é sábio aprende a entender sentenças profundas e adquire disciplina, sensatez, justiça, direito, torna-se reto, torna-se sagaz, tem conhecimento de Adonai, é capaz de refletir. Então, são outros termos, né, que estão ali gravitando, poderíamos dizer assim, em torno do termo sabedoria, com o intuito de explicitar melhor o seu sentido.
Por outro lado, a Bíblia hebraica também possui termos para indicar a figura daquele que rejeita a sabedoria. Aquele que rejeita a sabedoria é um insensato, é um estúpido. Por exemplo, aqui no livro dos Provérbios, capítulo 26, versículo 1. Provérbios, capítulo 26, versículo 1 e seguinte. Isso aqui aparece o termo, às vezes traduzido como insensato, o termo hebraico quesil. Como neve no verão e chuva na colheita, também a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge e a andorinha que voa, a maldição gratuita não atinge a meta. Rélio para o cavalo, freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não responda ao insensato conforme a sua idiotice, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a sua idiotice, para que ele não se creia sábio aos próprios olhos. Muito interessante aqui, dois provérbios juntos, né? Mostrando duas facetas, né? Interessantes. Não respondas ao insensato conforme a idiotice dele, para não te igualares a ele. Mas responde ao insensato conforme a sua idiotice, para que ele não se creia sábio aos seus próprios olhos. Né? Então, é um paralelismo interessante. Outras vezes, a Bíblia hebraica chama aquele que rejeita a sabedoria de naval, uma palavra que às vezes é traduzido como estúpido. Provérbios 17, 7. Língua distinta não combina com o estúpido, menos ainda com o notável, língua mentirosa. Então, assim como não combina com o estúpido um falar distinto, também não combina com aquele que é uma pessoa notável, a mentira. Também a palavra evil, que às vezes pode ser traduzido como estulto, para designar aquele que rejeita a sabedoria. Provérbios 10, versículo 8. O coração sábio aceita o mandamento. O homem de lábios loucos corre para a sua ruína. Aqui a Jerusalém traduziu conforme o grego. Né? O homem de lábios loucos. Né? Conforme o hebraico, nós teríamos o homem estulto. O homem estulto corre para a sua ruína. O coração sábio aceita o mandamento. O homem estulto corre para a sua ruína. Então, nós já vimos um pouco os termos utilizados para indicar tanto a sabedoria, os termos principais, hormá, sabedoria, raham, sábio, ou no grego, sofia, sabedoria, sofó, sábio. Como vimos termos afins, tanto para indicar, explicitar melhor a sabedoria, quanto também para indicar o contrário do que significa ser sábio, né? O que significa rejeitar a sabedoria, ser estúpido, ser estulto. Mas na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento como um todo, porque vamos falar aqui também dos livros escritos em grego, quem é o sábio e o que é a sabedoria? Aqui eu coloquei uma citação de um autor chamado Eric Zenger, já falecido. Ele tem uma grande introdução ao Antigo Testamento, que foi editado, ainda é editada agora por outros autores, mas ele foi o editor dessa introdução ao Antigo Testamento. Nós temos a tradução da primeira edição dela para o português, mas acredito que ela já está na 9ª edição alemã. E quando ele vai fazer a sua introdução a sapienciais, ele diz o seguinte: com o termo sabedoria, na Bíblia, né, se designa um fenômeno intercultural, porque nós vimos aqui que não é um fenômeno exclusivo de Israel, está presente também nas culturas circunvizinhas, que poderia ser definido como um conhecimento prático da vida, ou ainda um conhecimento cotidiano adquirido através da praxis e visando a praxis. Então, no primeiro sentido, a sabedoria aparece na Bíblia como um conhecimento prático da vida. Nós vamos ver que um artesão é chamado de sábio.
Uma mulher é chamada de sábia quando ela domina com maestria algum fazer específico. Então, a sabedoria designa um fenômeno intercultural que poderia ser definido como um conhecimento prático da vida ou como um conhecimento adquirido através da praxis e visando a praxis. O rei que aprende a governar com sabedoria não deixa de ser um conhecimento prático. O escriba sábio faz o seu ofício com sabedoria. Né? A sabedoria não é simplesmente saber. Para ser sábio, o homem tem necessidade do verdadeiro saber e deve estar disposto a se relacionar de modo justo com esse saber. Porque nós vamos ver alguns exemplos aqui que às vezes alguém pode saber fazer alguma coisa, mas usa aquele saber para o mal. Então a Bíblia não vai dizer que isso é sabedoria. Ela vai condenar esse tipo de sabedoria. Paulatinamente, essa sabedoria vai ser rejeitada. Assim como no profetismo, o profeta que profetiza segundo o seu próprio coração vai ser paulatinamente considerado como um falso profeta, porque só é autêntico profeta quem fala a partir da palavra recebida de Adonai. Assim também só é verdadeiramente sábio quem, além de saber fazer, relaciona-se de modo justo com esse saber, usando o seu saber fazer para o bem, de acordo com a lei de Deus, e não nunca para o mal. Tanto em Israel como no ambiente circunvizinho, aqui é um ponto importantíssimo, a sabedoria é tudo menos uma ocupação profana do espírito, que poderia prescindir de Deus. Hoje nós podemos falar de sabedoria de sábio, imaginar um intelectual que nem tem fé. Mas tanto em Israel como no ambiente circunvizinho, a sabedoria está sempre relacionada com o divino. Então, ele é tudo menos uma ocupação profana do espírito que poderia prescindir de Deus. Que o mundo e que o seu ordenamento sejam apresentados em sentido positivo, que fazer o bem possa promover a vida, e que aquele que quer o bem, por fim, não possa fracassar, porque a sabedoria, a gente vai perceber isso nos livros sapienciais, eles estabelecem um nexo causal muito forte entre o agir e suas consequências. Se você age com sabedoria, a sua vida vai bem. Se você age sem sabedoria, sua vida irá mal. Só que às vezes se percebe que nem sempre esse nexo causal se verifica, e aí nós temos a perplexidade de alguns livros sapienciais como Jó, Eclesiastes, que verificam que esse nexo causal entre o agir bem e suas consequências nem sempre se verifica na prática da vida. Né? Então vamos começar a se questionar sobre o sentido do mal e o sentido do sofrimento. Que fazer o bem possa promover a vida e que aquele que quer o bem, por fim, não possa fracassar, são todas aquisições que não derivam de um otimismo ingênuo. Em Israel, isso se baseia, em última análise, sobre aquilo que a sabedoria chama temor de Deus. Então vejam que a sabedoria está relacionada com a experiência de fé. Por isso, mesmo o fazer bem, uma atividade prática da vida, não é simplesmente uma ocupação profana. Isso está relacionado, em última análise, com o temor de Deus. Por isso que mais à frente, alguns livros sapienciais da Escritura vão dizer que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Os conceitos sábio e sabedoria apresentam diversos matizes que nós vamos analisar nos tópicos a seguir. Esses tópicos seguem uma ordem lógica, didática, que não corresponde necessariamente a uma ordem cronológica, como se o conceito fosse passando de um a outro matiz com o tempo. Então, nós vamos apresentar aqui textos bíblicos que nos colocam em contato com os vários matizes, com os vários sentidos do termo sabedoria. E eu os arrumei aqui numa ordem lógica, para que nós possamos entender esses diversos aspectos do que é o sábio e do que é a sabedoria na Bíblia, certo? Mas não significa que aqui está numa ordem cronológica, como se no primeiro momento se pensasse no sábio como alguém que faz bem algo prático na vida e depois se passasse por um conceito mais metafísico de sabedoria. Não, não foi assim. O caráter prático dos termos sábio e sabedoria não se opõe ao seu caráter teórico. Em Israel, as duas coisas estão muito interligadas, né? Então, ao mesmo tempo, conviviam essas concepções diferentes de sabedoria. Sábio é tanto aquele que é dado à reflexão, em alguns textos bíblicos, quanto sábio é também aquele que domina com maestria um saber fazer e que usa aquilo para o bem e para a reta ordem do mundo e da sociedade onde vive, né? Seguindo por isso a lei de Adonai.
É verdade, contudo, que os textos mais recentes, né, como o Livro da Sabedoria, por exemplo, vão se ocupar mais amplamente com o aspecto teórico e moral que envolve o sábio e a sabedoria. Até talvez pelo próprio contato com o mundo grego, né? Mas só quis explicar que essa diferenciação dos diversos matizes do termo sábio e sabedoria que nós vamos apresentar a partir de agora não segue uma ordem cronológica, mas uma ordem lógica, certo? Vamos então ver esses diversos aspectos que elencamos aqui. No primeiro momento, nós podemos falar do sábio e da sabedoria com relação às artes e aos ofícios. Nesse sentido, o termo sabedoria é utilizado para indicar uma habilidade, a perícia, a destreza. E o sábio é, por sua vez, aquele que domina bem o ofício prático. Pode ser um artesão, pode ser o timoneiro de um navio. Então, num primeiro sentido, o termo sabedoria se refere à habilidade, à perícia que alguém tem para realizar bem algum trabalho. E com isso contribui para a reta ordem do mundo. E o sábio é aquele que, dotado dessa sabedoria, realiza bem o seu ofício. Um artesão, um timoneiro, uma bordadeira. Né? Vamos ver alguns exemplos de textos? Por exemplo, no capítulo 31 do livro do Êxodo, quando eles estão fazendo a tenda da reunião, aparecem ali pessoas dotadas de sabedoria para executarem os trabalhos que são necessários. Vejam que como a palavra indica destreza, habilidade, então nem sempre ela vai ser traduzida como sabedoria em português, né? Mas é o termo horma que está ali presente. Êxodo 31, versículos 1 a 6. O Senhor falou a Moisés dizendo: Eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi com o Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento, para toda espécie de trabalho. E quais são esses trabalhos? Elaborar desenhos, trabalhar o ouro, a prata, o bronze, lapidar pedras de engaste, para entalhar madeira e para realizar toda espécie de trabalhos. Eis que lhe dou por companheiro o Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Coloquei a sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que façam tudo o que ordenei. Então, aqui a sabedoria claramente se aplica a quem domina com maestria a arte de fazer diversas espécies de trabalhos manuais, né? Desenhar, trabalhar o ouro, a prata, o bronze, lapidar pedras, né? Entalhar a madeira, fazer toda espécie de trabalho. É Deus que infundiu nele essa sabedoria. Então, aqui o termo sabedoria, o termo sábio, porque fala dos homens de coração sábio, designa alguém que domina o conhecimento, a habilidade, a destreza para realizar uma atividade prática. Lá no livro da Sabedoria, capítulo 14, versículo 2, aparece o termo Sofia. Vocês podem ler a passagem depois. O termo Sofia, sabedoria, aplicado ao construtor de um navio. Então, ele recebeu sabedoria para realizar aquela empreitada, construir um navio. Lá no livro do Eclesiástico 38, nós já até tivemos com esse texto em mãos, Eclesiástico 38, é aquele texto que faz o elogio do escriba. O escriba, que é alguém que domina um fazer prático, a arte da escrita, ele é perito em escrever, ele é chamado sábio. Eclesiástico 38, 24. Algumas Bíblias pode ser o 38, 25. Eu coloquei aqui SR, que é a abreviação para Sirácida, que é a forma hebraica de chamar o livro, entre colchetes, Eco, que como a gente abrevia, Eclesiástico. Em alguns capítulos, o Eclesiástico possui uns probleminhas de numeração de versículos. Por isso, por exemplo, na minha Bíblia, que é a Jerusalém, uma edição mais recente, é o capítulo 38, versículo 24. Pode ser que em algumas Bíblias, o que eu vou ler agora esteja no capítulo 38, versículo 25. A sabedoria do escriba se adquire em horas de lazer, e quem está livre de afazeres torna-se sábio. Então, aqui o escriba, que é aquele que domina a arte prática da escrita, é chamado de sábio. Jeremias 9, ele entoa uma lamentação sobre Jerusalém e manda chamar as mulheres sábias. Às vezes a Bíblia traduz como as mulheres peritas,
são as carpideiras que devem chorar sobre Jerusalém que vai cair. Provérbios 3 e Jeremias 51 também apresentam Deus como um sábio artesão que edificou a terra. Vamos ver aqui Provérbios 3, 19. Deus é um artesão sábio que edificou a terra. Provérbios 3, 19. O Senhor fundou a terra com sabedoria e firmou a terra com entendimento. Então, Deus é como um artesão sábio que fundou a terra, que firmou a terra com entendimento. Alguns exemplos do termo sábio e sabedoria aplicado ao domínio de uma arte prática. Mas esses termos sábio e sabedoria podem ser entendidos também com relação ao trato interpessoal. Então, nesse sentido, a sabedoria pode ser compreendida como sagacidade, engenho, talento, né? Então, às vezes, o termo sabedoria aparece aqui para indicar alguém, é o mesmo termo, Rokhmah, mas às vezes as Bíblias traduzem como sagacidade, engenho, talento, porque esse termo está sendo utilizado aqui para designar alguém no seu trato interpessoal, nas suas relações interpessoais. Nem sempre, nesse sentido, a sabedoria vai possuir uma acepção positiva. Às vezes vai se falar da sabedoria e do sábio, mas se ele usa a sua sagacidade, seu engenho, seu talento para o mal, essa sabedoria vai ser criticada e depois reputada como estultícia. Assim como esse homem não vai ser tido como um sábio autêntico. A sabedoria, com relação ao trato interpessoal, pode ser entendida ainda como saber acumulado, ciência, doutrina. Nesse sentido, o sábio é aquele que é astuto, que é sagaz, é aquele que acumulou sabedoria, perfazendo um longo caminho necessário para tornar-se sábio. Vamos ver alguns exemplos de textos. Por exemplo, Provérbios 14, versículo 18. Provérbios 14, versículo 18. Os ingênuos herdam a insensatez. Os sagazes, né? Aqui aparece o termo sagaz, que é um termo correlato ao termo sábio, raham. Os sagazes fazem do conhecimento uma coroa. Ou Provérbios 21, 30. Um texto que a gente pode ter duas traduções dele, né? Eu prefiro a tradução apresentada na nova tradução da CNBB, que diz assim, Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho diante de Adonai. Quem traduz assim entende que Adonai é tão sábio que não há sabedoria, nem conhecimento, nem conselho que ultrapasse a sabedoria de Adonai. Mas esse versículo poderia ser traduzido de uma outra forma, porque aqui essa expressão diante de Adonai é a palavra neged. Neged pode significar diante de, mas pode ter também o sentido de contra. Por isso a nova tradução da CNBB traduziu o versículo de maneira diferente. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra Adonai. Não há sabedoria, nem prudência, nem mesmo conselho contra Adonai. Ou seja, quem é sábio, quem é prudente, quem tem o conselho, mas fala contra Adonai ou age de maneira diferente de como a palavra de Adonai mostra para se agir, esse não é verdadeiramente sábio, né? Nem tem verdadeira prudência. Algumas vezes os profetas criticam os sábios, porque vejam como que começa a surgir a preocupação em distinguir a verdadeira da falsa sabedoria, né? Algumas vezes os profetas criticam os sábios, porque vão dizer, esses sábios, ou esses que se pretendem sábios,
A sua astúcia, a sua perspicácia não vem de Deus e nem conduz a Deus. Então, não é uma sabedoria verdadeira. Então, ela pode ser condenada. Assim como os profetas, às vezes, criticam outros profetas que falam não a partir de Deus, mas a partir de si mesmos, né? Ó, Isaías 29, versículo 13 a 14. O Senhor disse: visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina, o que me resta é continuar a assustar esse povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Então, veja um outro matiz interessante aqui. Se a sabedoria não conduz a Deus, essa sabedoria não é verdadeira. Por isso, Deus diz pela boca do profeta: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, a sabedoria dos seus sábios vai perecer, e o entendimento dos seus entendidos vai se desfazer. Porque se fosse verdadeira sabedoria, se fosse verdadeiro entendimento, nos levaria a ter comunhão comigo. Alguns livros sapienciais falam da sabedoria dos animais, do seu instinto sagaz, da sua astúcia, né? Por exemplo, o livro de Jó apresenta algumas passagens onde se fala da astúcia, da sagacidade dos animais, se torna uma espécie de exemplo, né? Ou positivo, ou às vezes algo que não se deve imitar, né? Às vezes se fala também do contrário, da não sabedoria de alguns animais, né? Exemplo da sabedoria, nós falamos que aqui no trato interpessoal, a sabedoria pode ser compreendida como sagacidade, engenho, talento, mas também como saber acumulado, ciência, doutrina. Alguns exemplos de textos que falam da sabedoria como saber acumulado, ou seja, alguém que se esforçou para alcançar a sabedoria e que, através do seu esforço, da sua busca, alcançou a sabedoria. Por exemplo, Salomão é tido como um rei que alcançou a sabedoria, porque ele procurou, buscou, então ele acumulou sabedoria, de maneira que vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. 1 Reis 5, versículos 9 a 10. Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinária e um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e maior que toda a sabedoria do Egito. Aí vem dizendo tudo o que ele fez. Ele foi mais sábio que várias pessoas, e ele pronunciou 3.000 provérbios, ele fez não sei quantos, ele fez 1.005 cânticos. Ele falou de tudo, falou das plantas, falou dos quadrúpedes, das aves, dos répteis, dos peixes, e vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Uma sabedoria acumulada, ela procede de Deus, mas não procede de Deus assim por osmose, nós diríamos, né? É a sabedoria que Salomão acumulou, que procede sempre de Deus, porque ele é a fonte da sabedoria. Mas Salomão buscou essa sabedoria, a pediu na oração, né? E também a buscou, esforçou-se por alcançar essa sabedoria, né? Alguns livros sapienciais, vamos ver algumas passagens dos livros sapienciais para perceber essa ideia de sabedoria como saber acumulado. Por exemplo, o livro dos Provérbios. O primeiro Eclesiastes, Eclesiastes 1, que a gente está no livro, uma passagem do Eclesiastes, Eclesiastes 1, versículos 16 a 18. Pensei aqui comigo, aqui estou eu com tanta sabedoria acumulada, que ultrapassa dos meus precedentes em Jerusalém. Minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. Coloquei todo o coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, a tolice e a loucura, e compreendi que tudo isso é também procura do vento. O Eclesiastes, às vezes, tem algumas passagens que tem um tom um pouco pessimista, né? Mas veremos isso quando falarmos do livro do Eclesiastes. Muita sabedoria, muito desgosto, quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Mas mais à frente, no 2:13, ele vai dizer que a sabedoria vale por si. Primeiro ele se pergunta, eu acumulei tanta sabedoria, é quase como se ele dissesse, de que isso vale? Porque também muita sabedoria traz muito desgosto, a gente se coloca muitas questões. Mas depois, no 2:13, ele vai dizer o seguinte, eu observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como o dia é mais que as trevas.
sobretudo para quem não tinha luz elétrica, né? Então o dia é mais proveitoso do que a noite. Você tudo tem que fazer de dia enquanto tem luz, né? E ele percebe que, assim como o dia é mais proveitoso que a noite, a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez. Pode trazer um peso para o que reflete, mas é melhor do que ser insensato. E outras passagens trazem essa ideia de sabedoria como saber acumulado. Provérbios 5, ah, depois Provérbios 3, né? A sabedoria que torna feliz a quem possui. Então, os próprios livros sapienciais são mais eloquentes testemunho de como a sabedoria podia ser compreendida como doutrina, como saber acumulado. Esse saber transbordou para as palavras e se tornou livro, inspirado por Deus, os livros sapienciais da Escritura, né? Basta ver, por exemplo, como começa o livro dos Provérbios, que diz que aquilo foi escrito para que alguém possa, através dos provérbios, adquirir sabedoria, e como termina o livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico possui uma primeira conclusão no final do capítulo 50, depois ele tem uma espécie de hino de ação de graças, e aí a conclusão final, inclusive com a assinatura do autor, né? Mas essa primeira conclusão do Eclesiástico está lá no capítulo 50, versículos 27 e 28, em algumas bíblias pode ser os versículos 29 e 30. Uma instrução de sabedoria e ciência, eis o que gravou nesse livro, Jesus, filho de Siraque, de Eleazar, de Jerusalém, que derramou como chuva a sabedoria em seu coração, de seu coração. Feliz o homem que a medita, o que a puser no seu coração será sábio. Então, se a sabedoria poderia ser entendida também na Escritura, não só como destreza, como habilidade, como domínio de um saber prático, mas também como sagacidade, astúcia, e também como saber acumulado, os livros sapienciais são a máxima expressão, ou a mais eloquente expressão, o mais eloquente testemunho de como a sabedoria podia ser entendida como saber acumulado. Um saber tão importante que deveria tornar-se livro para passar às gerações seguintes, não só na oralidade da vida israelita, a oralidade era muito forte, mas também que passasse para frente também na forma escrita, as sentenças, as grandes sentenças e reflexões dos sábios. Os livros sapienciais também falam da sabedoria no âmbito político, porque para Israel, a arte de governar também não era algo desvinculado de Deus. Pelo contrário, o rei é compreendido como tendo uma especial relação com Deus. E aqueles que chefiam o povo ou que exercem a arte de governar o povo ou de julgar, devem fazê-lo também a partir de Deus e do temor de Deus. Então, em Israel, a sabedoria relaciona-se, essa sabedoria que também que procede de Deus, ela relaciona-se com a arte de governar. O governante ideal deve ser um homem sábio. Segundo Isaías 11:2, o rei ideal deve possuir sabedoria. Podemos ver também o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 21. É o pedido que Salomão faz a Deus, né? Ele podia pedir a Deus um monte de coisas, mas ele pede a Deus sabedoria para governar o povo. E aí Deus dá a Salomão não só a sabedoria, mas outras tantas coisas em acréscimo, né? 1 Reis 5, 21. Quando Irã ouviu a mensagem de Salomão, ficou cheio de grande alegria e disse: Bendito seja Adonai, que deu a Davi um filho sábio que governa este grande povo. Então, não só Salomão pede sabedoria para governar, como o texto de Sabedoria 9, a oração que é atribuída a Salomão para alcançar a sabedoria, o texto da nossa oração inicial. Como também Isaías fala que o rei ideal deve ser sábio, né? Isaías 11 é o texto que fala do rebento, que vai surgir da raiz de Jessé, o ramo, o rebento que vai surgir do tronco de Jessé. E sobre ele vai repousar o espírito de Adonai. E esse espírito é, em primeiro lugar, espírito de sabedoria. Sabedoria e inteligência, de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor de Adonai. Duas palavras aqui importantíssimas, sabedoria e temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Josué, que recebe a missão de conduzir o povo
através do Jordão e entrar na terra, para entrar na terra prometida, Deuteronômio 34 diz que ele está repleto do espírito de sabedoria para conduzir o povo. Salomão, nós já falamos aqui desse exemplo, ele tem uma visão de Deus em Gabaon, e lá em Gabaon ele pede a Deus um coração que escuta, uma expressão que às vezes a Escritura utiliza para referir-se ao sábio. O sábio é aquele que tem o coração que escuta, um coração sábio. Né? E mais tarde todos vão reconhecer em Salomão, rei sábio por excelência. Sabedoria 9, que nós já citamos, foi o texto da nossa oração inicial, a oração que Salomão faz pedindo a Deus sabedoria. Né? Claro, é um texto tardio, mas o fato de ter sido colocado sob o patrocínio de Salomão, aquela oração reflete a tradição a respeito da figura de Salomão como rei sábio. O rei sábio é aquele que exerce a justiça, pois é assim que Deus governa o universo, com sabedoria e com justiça. E no livro da sabedoria, desculpa, que aparece tendo Salomão como autor, né? Sabemos que não foi Salomão o autor, mas o livro da sabedoria apresenta-se assim. E ali Salomão aparece convidando os chefes das nações a procurar a sabedoria, para que governem com sabedoria. A sabedoria pode ser entendida ainda como prudência, como sensatez, ou seja, como uma virtude pela qual o homem aprende a orientar a sua vida segundo a vontade de Deus. Então, sabedoria como um saber prático da vida, sabedoria pode ser um saber acumulado, sabedoria tem a ver na Bíblia com o campo político, o rei sábio é aquele que governa bem, e sabedoria é também saber orientar a vida segundo Deus. E por isso a sabedoria pode ser compreendida como prudência ou como sensatez. Às vezes o próprio termo Hormá acaba sendo traduzido como prudência ou sensatez, porque é esse o sentido, né? De conduzir a própria vida segundo a vontade de Deus, portanto, com sabedoria. Né? Deuteronômio 4, aquele texto que nós já vimos, né? Se Israel andar segundo os mandamentos, todas as nações vão ver que Israel é um povo sábio, né? Depois, vamos ver alguns textos sapienciais aqui. Primeiro livro de Jó, capítulo 12, versículo 12. Nas venerandas cães, nos cabelos brancos, está a sabedoria, e o entendimento está com os anciãos. Então, o passar dos anos pode tornar um homem sábio, sensato. É a mesma ideia que a gente encontra aqui, a gente encontra lá, aliás, no livro do Eclesiástico, capítulo 25, versículo 5. Como é bela a sabedoria dos anciãos, e não como é bela a sabedoria dos anciãos, e nas pessoas honradas a reflexão e o conselho. Então, a ideia de que orientar a vida pelos mandamentos de Deus é que traz ao homem sabedoria, sensatez. O passar dos anos faz o homem sensato, faz o homem mais sábio, faz o homem mais prudente. Né? O passar dos anos pode tornar o homem sábio. Né? Esse sábio que vem no livro dos Provérbios contraposto ao insensato. Na Escritura, a sabedoria, que nunca está desvinculada de Deus dentro do seu projeto salvífico, mas algumas vezes ela vem diretamente, textualmente conectada ali com a figura de Deus, com o plano divino. Por exemplo, o livro de Baruque, que nós falamos aqui, que vamos estudar também lá no nosso último bloco do curso, porque, embora não esteja entre os livros sapienciais da nossa Bíblia, Baruque e Lamentações estão colocados junto de Jeremias, né? É uma tradição que já vem da 70, da língua grega dos 70, porque associou-se o Baruque do livro de Baruque com o Baruque secretário de Jeremias, e compreendeu-se aquelas lamentações como as lamentações de Jeremias sobre Jerusalém destruída. Inclusive, na tradição judaica, o livro das Lamentações é lido no dia 9 do mês de Av, onde se celebra a destruição do primeiro e do segundo templo. O primeiro em época babilônica, o segundo pelos romanos, no ano 70 da nossa era.
Mas o livro de Baruque, ele é muito aparentado com o livro sapienciais, com os livros sapienciais, né? Então, ele tem reflexão sapiencial dentro dele, por isso nós vamos estudá-lo nesse conjunto, e em alguns currículos de teologia ele é estudado junto dos sapienciais. E Baruque 3,12 fala de Deus como a fonte da sabedoria, né? Vou ler a partir do versículo 9, que dá mais sentido. Escuta, Israel, os preceitos de vida. Presta ouvido para conheceres a prudência. Por que te encontras na terra dos teus inimigos, envelhecendo em terra estrangeira? Por que te contaminaste com os mortos e te puseste no número dos que vão para o Sheol? É porque abandonaste a fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria. Depois, o Salmo 104, Provérbios 3:9, falam de Deus que age com sabedoria, né? Deus é aquele que age com sabedoria e que concede sabedoria a quem a pede, né? A quem pede a sabedoria. Como aparece aqui do Eclesiástico 51, versículo 13 e seguintes. Em algumas Bíblias pode ser do versículo 18 em diante. Em minha juventude, antes de minhas viagens, procurei abertamente a sabedoria na oração. Diante do santuário eu a pedi, e até meu último dia procurei. Na sua flor, como uva amadurecida, meu coração nela depositava sua alegria. Meu pé avançou no caminho reto, e desde a minha juventude a procurei. O pouco que inclinei meu ouvido, eu a recebi, e encontrei muita instrução. Graças a ela progredi. Glorificarei aquele que me deu a sabedoria. Então, Deus é a fonte da sabedoria, Deus age com sabedoria e Deus concede sabedoria a quem a pede na oração, né? Assim como ele concedeu a Salomão. Um fenômeno literário que acontece dentro dos livros sapienciais é a personificação da sabedoria. A sabedoria aparece ali como uma figura. A personificação num texto bíblico, num texto qualquer, é um fenômeno literário que consiste em fazer passar por uma pessoa algo que não é, né? Uma virtude apresentada por uma pessoa, um ser animado, um ser inanimado, um vício, né? E isso acontece nos livros sapienciais com a sabedoria. A sabedoria parece personificada como se ela fosse realmente uma pessoa, uma entidade, né? E os padres da igreja imediatamente associaram essa sabedoria personificada com o Logos, do qual fala João no prólogo do seu evangelho, né? Até alguns autores procuram associar alguns textos que falam da sabedoria personificada com o prólogo de João, que fala do Logos, do verbo pré-existente, né? No princípio era o Logos estava junto de Deus, o Logos era Deus, mas na plenitude dos tempos, o Logos, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, né? Alguns textos que apresentam a sabedoria personificada. Por livro eclesiástico, porque nós já estamos aqui com o livro do Eclesiástico aberto. Eclesiástico 4, versículos 11 a 14. A sabedoria eleva os seus filhos e cuida dos que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde a manhã ficarão cheios de alegria. Aquele que se apega a ela herdará a glória. Por onde for, o Senhor o abençoa. Aqueles que a servem prestam um culto ao santo e o Senhor ama os que a amam. Então, aqui a sabedoria parece como uma pessoa. Ela eleva os seus filhos, ela cuida dos que a procuram, né? Aqueles que a ela servem prestam um culto ao santo, o Senhor ama os que a amam. Também lá em Provérbios 9, nós encontramos esse fenômeno da personificação da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Abateu seus animais, misturou o vinho e pôs à mesa. Enviou as suas criadas para anunciar nos pontos que dominam a cidade. Os ingênuos venham aqui. Quero falar ao sem juízo.
Vinde comer do meu pão e beber o vinho que misturei. Deixai a ingenuidade e vivereis. Segui o caminho da inteligência. Então, a sabedoria que edifica uma casa, que talha as colunas, que arma a mesa, né, que arruma a mesa, que manda suas criadas chamarem todos aqueles que querem se alimentar à sua mesa. Uma metáfora para falar da sabedoria que deseja comunicar-se aos homens. Né? É um fenômeno literário que mostra também uma compreensão cada vez mais teológica da sabedoria. E ainda, o temor do Senhor e a sabedoria. Vejam, a sabedoria nunca é compreendida como desvinculada de Deus. Nós vimos que a sabedoria, como diz o Zenger, é tudo menos uma ocupação profana do espírito. Mesmo aqueles que dominam com maestria uma arte prática da vida, esta lhes é dada como dom de Deus, é a concepção que nós encontramos na escritura hebraica. Mas, paulatinamente, vai se caminhando para compreender que na raiz e na fonte de tudo está o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é que leva o homem a adquirir a sabedoria. O temor do Senhor é a síntese da sabedoria, porque não há sabedoria sem temor. Então, alguns textos que nós vamos ler aqui procuram mostrar essa relação entre o temor do Senhor e a sabedoria. E aqui é interessante esse conceito de temor do Senhor, porque é a mesma palavra hebraica que pode significar, às vezes, o medo e o temor. Num primeiro momento, a experiência que Israel tem é uma experiência com um Deus que se lhes manifesta de um modo grandioso e, poderíamos dizer, terrível. Por exemplo, quando o povo está no Sinai e Deus se manifesta no fogo, no trovão, na voz de trombeta, eles ficam amedrontados. E chegam a pedir que Moisés suba ao monte, que Moisés seja o intermediário dessa comunicação entre Deus e eles. Que eles ficam dominados pelo terror. É um Deus grande, um Deus terrível. Mas esse Deus grande e terrível é também o Deus apaixonado por Israel, que poderia destruir o seu povo na sua infidelidade, que poderia puni-lo, mas que, ao contrário, prefere o amor, é compassivo, perdoa. E mesmo quando permite que o juízo aconteça, permite que isso aconteça para que o povo se converta e volte-se para ele de todo o coração. É o Deus que não quebra a sua aliança. Então, pouco a pouco, o temor vai sendo entendido não como um medo, como um terror, mas como a experiência de uma reverência profunda ao Senhor. É um temor reverencial. Não é o temor daquele que pode me fazer o mal, mas é o temor daquele que, podendo até me fazer o mal, mas por ser inacessível ao mal, sempre me faz o bem. E mesmo quando permite que o juízo aconteça, o permite, na compreensão bíblica, né, particularmente no Antigo Testamento, permite para que o homem se volte para ele, reconheça o mal que fez e converta-se. Então, o temor do Senhor é uma expressão para designar essa especial relação reverencial do homem para com Deus. O temor está muito relacionado com a honra. Né? Por exemplo, quando a gente lê o livro do profeta Malaquias, ele relaciona esses dois conceitos. No versículo 6, Malaquias 1:6, um filho honra o pai, um servo teme o seu senhor. Mas se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então, aqui a honra e o temor estão intimamente associados. Porque Deus não é só um Senhor poderoso, Ele é também um Pai. Ao Pai é devida a honra, ao Senhor é devido o temor. E muitas vezes Deus constata, como aqui pela boca do profeta, que não está sendo nem honrado nem temido. Né? Então, as duas coisas estão muito associadas. Um pouco para nós entendermos o sentido desse temor do Senhor. Né? No livro do Eclesiástico, que eu tenho recorrentemente abreviado aqui com SR, né, para a gente se acostumar com a nomenclatura de Siracida, que é também uma forma como o livro é chamado, mas entre colchetes eu coloco sempre lá o Eclo, para a gente lembrar que o Eclesiástico, não o Eclesiastes. No capítulo 1, versículos 14 e 20, fala-se do temor do Senhor como princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer o Senhor. E para os fiéis, ela foi criada com eles em meio. E para os fiéis, ela foi criada com eles no seio.
Depois o versículo 20. A raiz da sabedoria é temer o Senhor, e os seus ramos são uma vida boa. Então, o temor do Senhor é raiz e é princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor leva a adquirir sabedoria. E para continuar aqui no Eclesiástico, lá no capítulo 19, versículo 20, o temor do Senhor é a síntese da sabedoria. Toda sabedoria é temor do Senhor. Em toda sabedoria há cumprimento da lei e reconhecimento de sua onipotência. Então, o temor do Senhor é a síntese da sabedoria, porque não há sabedoria sem temor. Porque toda sabedoria é temor do Senhor. Veja que o texto não se preocupa de dizer a verdadeira sabedoria. É quase como se ele dissesse, se não tem temor do Senhor, não é sabedoria. Toda sabedoria é temor do Senhor. E em toda sabedoria, cumprimento da lei e reconhecimento da sua onipotência. Não é só cumprimento da lei, mas é também reconhecimento da sua onipotência. É reconhecer a grandeza de Deus e praticar a beleza dos seus mandamentos. Praticar só os mandamentos poderia ser um legalismo vazio. Reconhecer só a onipotência de Deus, mas sem praticar os seus mandamentos, seria um reconhecimento duvidoso. Então, a Escritura coloca as duas coisas. É reconhecer a onipotência de Deus e cumprir os seus mandamentos, né? E lá no Eclesiastes, nós temos um conselho para Eclesiastes, o homem da assembleia, é o que significa Eclesiastes. Um conselho que o Eclesiastes nos dá, o Kohelet, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Fim do discurso, tudo foi ouvido. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque aí está o homem todo. Teme a Deus e observa os seus mandamentos. Veja como o temor aqui não tem a ver com medo, né? Tem a ver também com obediência e, consequentemente, com honra, porque quando a gente honra a Deus, a gente obedece a Deus. É uma relação parecida com o que nós temos com os pais, por isso o mandamento honrar os pais, né? Quando nós honramos os pais, nós fazemos, observamos aquilo que eles nos dizem, estejam eles nos olhando ou não. É uma experiência bastante interessante, né? Isso às vezes é forjado de maneira tão profunda em nós que mesmo quando os nossos pais não estão mais presentes na nossa vida, quando eles já morreram, às vezes nós estamos diante de alguma coisa, de alguma atitude que a gente tem que tomar e nós somos tomados pelo pensamento: mas o que o meu pai, o que a minha mãe diria se me visse realizando tal coisa? Porque esse temor positivo, essa reverência, essa honra, esse respeito foi tão forjado em nós que mesmo quando eles não estão presentes, nem só não estão presentes fisicamente, mas quando eles não existem mais, quando eles, né, não existem mais para nós, sempre existem diante de Deus, né? Porque para Deus todos vivem. Mas mesmo quando eles não estão mais aqui, não vão saber, né, aqui o que a gente fez, a gente pensa, mas o que os meus pais, né, ou o que aquelas pessoas, né, que na minha vida representam de alguma maneira a categoria paterno-materna, né, os superiores, aqueles que me formaram, um professor com quem eu tive uma experiência positiva, o que eles diriam se me vissem fazendo tal coisa? Essa é a experiência do temor, né? É uma obediência também que brota naturalmente porque reconhece a grandeza daquele que me ensinou a praticar tal ação, né? E a Escritura se preocupa em discernir a verdadeira da falsa sabedoria, assim como há a falsa profecia, também a Escritura se preocupa de distinguir a verdadeira da falsa sabedoria. Para o eclesiástico, para o cirasta, a verdadeira sabedoria provém de Deus e a ele conduz. Em virtude disso, ele reconhece que existe uma sabedoria que não é verdadeira. E ele distingue a sabedoria da astúcia, até usando uma palavra diferente. Ele usa a palavra panurgia. Panurgia. Ergon significa obra. Panurgia significa aquele que faz muitas coisas, o astuto, né? Que é capaz de fazer muitas coisas. Mas aqui a palavra tem uma acepção negativa, né? Eclesiástico 19, versículos 23 e 25. Primeiro 22. O conhecimento do mal não é sabedoria, nem a prudência é o conselho dos pecadores. Então, não é qualquer conselho que é prudência. O conselho dos pecadores não é prudência. E o conhecimento do mal não é sabedoria. Depois, no 23, ele vai dizer: há uma astúcia que é abominação. É insensato aquele a quem falta sabedoria. Então, aqui a astúcia
é negativa, que é uma astúcia que é abominação. O versículo 25, há uma astúcia hábil para serviço da injustiça, e para demonstrar a sua sentença usa de esperteza, mas só é sábio quem pratica o direito e a justiça. Então, há alguém que seja astuto, mas está a serviço da injustiça. Demonstra a sua sentença usando de esperteza, mas não é sábio, porque o sábio é aquele que pratica o direito com justiça. Conseguimos, então, ver bastante os diversos matizes dos termos sábio e sabedoria na Escritura, né? Então, concluindo, nós podemos dizer, no Antigo Testamento pode ser designado sábio alguém que é perito em alguma atividade que pratica. Diferentemente como a gente pensa hoje, o sábio não é só na Escritura do Antigo Testamento aquele que se dedica à reflexão, né? Mas aquele que pratica uma atividade prática, aquele que domina uma atividade prática, né? Redundante, aquele que pratica uma atividade prática, aquele que domina com maestria uma atividade prática, esse também é sábio. Esse sentido primeiro amplia-se, contudo, abrangendo outros âmbitos, o âmbito moral, o âmbito político, a capacidade de reflexão. Num sentido mais perfeito, ou mais teológico, poderíamos talvez dizer assim, o sábio é o que põe o seu coração a meditar e a praticar a palavra de Deus. A sabedoria aí encontra, assim, a sua verdadeira fonte, e ela se torna temor do Senhor. E uns pontos que são importantes de serem notados, alguns elementos. Veja, ninguém nasce sábio, por isso é necessário empreender um caminho que conduza à sabedoria, né? Então, ninguém nasce sábio. Ela é dom de Deus, mas um dom que tem que ser buscado. Então, é necessário empreender um caminho que conduza à sabedoria. O simples passar do tempo também não torna alguém sábio. Para tornar-se sábio, é necessário percorrer um caminho, mas pode ser que alguém envelheça sem se tornar sábio, né? Não é simplesmente a velhice, ponto final, que torna alguém sábio. Nesse caminho para tornar-se sábio, é fundamental a capacidade de escutar, e numa cultura oral, a sabedoria adquire-se, contudo, pelo ouvir. Por isso, algumas vezes, nós vamos ver, ouve a palavra dos sábios, né? Ouve o conselho de um bom pai, de uma mãe, não é isso? Porque pelo ouvir se adquire a sabedoria. Um ponto que eu não coloquei aqui é, claro que o tempo pode passar sem que uma pessoa se torne sábia, mas como a sabedoria exige a observação, o passar do tempo, para que se possam formular as noções mais fundamentais, então normalmente o ancião é tido como um sábio, né, por excelência, como aquele que teve um espaço de tempo para observar, para refletir, mas alguém pode envelhecer sem dedicar-se retamente e não tornar-se sábio, né? Já adverte o livro de Jó. O sábio tem grande valor. Então, o sábio é elogiado no Eclesiastes, por exemplo, dos textos da Escritura, o sábio tem grande valor. Mas ele não deve gloriar-se da sua própria sabedoria. É o que diz Jeremias 9, 22. Né? O sábio não pode ficar orgulhoso da sabedoria que possui, embora o meio no qual ele vive deve ser capaz de reconhecer a sua sabedoria. Eu queria finalizar falando das formas literárias da sabedoria em Israel. Nós vamos ter contato com os livros, então eu vou comentar brevemente como que essa sabedoria, ao passar da oralidade para o texto, como que ela foi assumindo formas literárias muito peculiares, né? Primeiro nós temos a forma mais básica, que é o dito. O dito é uma formulação condensada, breve, de uma experiência a serviço do ordenamento da vida, geralmente visando uma prática da vida. Faz isso para obter isso, né? Ou então, se você fizer isso, a consequência vai ser essa, né? É o provérbio, por exemplo, se vale na forma literária do dito, né? Se utiliza frequentemente da figura poética chamada paralelismos membrorum, ou seja, onde são colocados em paralela duas coisas, né? E nós encontramos o dito em vários tipos de textos, né? Encontramos essa formulação do dito, que é uma formulação simples, condensada, breve, de fácil memorização, por exemplo, nos provérbios, né? Que não formula uma doutrina de modo explícito, mas deixa que o leitor tire as suas conclusões práticas daquela palavra que leu, né? Por exemplo, como a gente tem em português, águas passadas não movem moinho. Não é uma formulação clara. Cada um pode tirar disso muitas conclusões, né? Pode significar que não deu ficar apegado ao passado,
que eu devo deixar para lá, uma coisa que uma pessoa me fez para que eu possa seguir adiante. Então, a conclusão fica um pouco por conta de uma aplicação pessoal do provérbio, né? Por exemplo, Provérbios 9:17. A água roubada é mais doce, o pão escondido é mais saboroso. O versículo seguinte mostra lá que esse é um discurso da senhora insensatez. O que a senhora insensatez diz para as pessoas? Que a água roubada é mais doce, que o pão escondido é mais saboroso. Ou seja, pode-se tirar várias conclusões, né? Ou seja, parece melhor procurar aquilo que é proibido, né? O pão roubado, o pão escondido, a água roubada, mas esse é o caminho da insensatez. Também se vale da forma literária do dito, o veredito, que introduz corretamente em uma prática realística da vida, né? Então, diferentemente do provérbio, aqui a coisa pretendida, o que se pretende dizer, está explícito. Por exemplo, Provérbios 12:4. Uma mulher forte é a coroa do marido, mas a mulher indigna é como a cárie dos ossos. Então, aqui não é um provérbio genérico. A coisa pretendida está diretamente expressa, né? Fala-se sobre a mulher. A mulher forte é a coroa do marido, mas a mulher indigna é como a cárie dos ossos. Às vezes vem na forma de um enigma, que quer despertar a reflexão. Às vezes esse enigma tem uma formulação artística. Acredita-se que o enigma já tem a sua origem talvez numa sabedoria mais organizada, embora a gente não possa falar com muita exatidão de uma escola sapiencial, né? Mas a gente vê que eles aparecem, os sábios aparecem como um grupo organizado. Então, talvez na formação dos funcionários de corte tenha tido origem essa forma literária do enigma, que se vale também do dito, mas com uma elaboração maior. Provérbios 23, 29-35. Diz assim: para quem os ais? Para quem os lamentos? Para quem as disputas? Para quem as queixas? Para quem os golpes sem motivo? Para quem os olhos turbados? Para aqueles que entardecem sobre o vinho e vão à procura de bebidas misturadas. Não olhes o vinho, como é vermelho, como brilha na taça, como escorre suave. No fim, ele morde como a cobra e fere como a víbora, né? Ensinando como a lidar com uma bebida, com um vinho, né? Mas começa falando de modo enigmático. Os ditos numéricos, que às vezes enumeram tal coisa, 3 coisas Adonai detesta, uma quarta é abominável aos seus olhos, né? Ou 3 coisas são admiráveis, uma quarta causa encanto, né? São ditos numéricos. Ou às vezes a admonição, uma advertência, que enumera mais claramente as consequências da prática de um determinado comportamento, né? No mesmo capítulo 23 do livro de Provérbios, versículos 19 e 21. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comedores de carne, pois o bebedor e o comedor empobrecem, e o sono veste o homem com trapo. É uma advertência, né? Se você se dedicar só a comer e beber, como um vagabundo, você vai empobrecer. Por isso você deve trabalhar, né? Porque o sono, o beber demais e o comer demais fazem com que o homem se vista de trapos, né? Uma outra forma é o discurso didático, mais elaborado do que o dito, que é mais breve, mais sintético. Normalmente é formado por 3 partes, né? Um chamado a ouvir a instrução propriamente dita e uma espécie de moral da história, ou seja, uma conclusão mostrando se você agir segundo isso, o que vai acontecer. Se você não agir, vai acontecer uma coisa ruim, o contrário, né? Eu já comentei aqui que, na perspectiva sapiencial, existe um nexo causal muito forte entre o agir e as suas consequências, né? Na quase totalidade do Antigo Testamento, não há ainda clara a ideia de uma vida lúcida após a morte, com diferente sorte para bons e maus. Essa é uma ideia que vai se formular nos últimos séculos antes da revelação cristã. Consequentemente, se esperava que a retribuição de qualquer ação do homem se desse nessa vida. E na reflexão sapiencial, isso aparecer de maneira muito forte. Então, quem age com sabedoria vai correr tudo bem. Quem age sem sabedoria vai enfrentar consequências penosas. Mas nem sempre esse nexo causal se verificava, o que vai causar a perplexidade de alguns autores sapienciais, né? E vai transparecer em alguns livros sapienciais algumas reflexões, como no livro de Jó, no livro de Eclesiastes, por exemplo, que nós falamos aqui. Uma outra forma literária é o poema didático. Então, aqui é um texto poético, né? Um discurso centrado na figura do mestre,
que não visa interpelar o discípulo, mas meditar sobre questões fundamentais da vida. Nós encontramos isso em alguns salmos, que são salmos sapienciais, como o Salmo 1, que fala dos dois caminhos do homem, o Salmo 19, o Salmo 119, que fala sobre a lei, não é isso? Encontramos também em Eclesiástico capítulo 6. Né? Às vezes nós encontramos narrativas didáticas. E aqui, essa forma literária extrapola os livros sapienciais propriamente ditos. Né? Uma narrativa didática é uma história exemplar que geralmente tem no centro uma figura a ser imitada. Essa figura pode ser histórica ou não. E às vezes a figura é histórica, o plano de fundo é histórico, mas aquela narrativa é só uma narrativa. Não é uma história propriamente dita daquela pessoa. Às vezes a figura é até uma figura histórica. O contexto no qual a figura vive é realmente um contexto histórico que se passou na história de Israel. Mas os dados daquela história que estão sendo transmitidos ali não são históricos propriamente ditos, é uma narrativa romanceada. Né? Então é uma história exemplar, a narrativa didática, que geralmente tem no centro uma figura a ser imitada, que às vezes é confrontada com outras, que reforçam mais os aspectos que se querem imitar daquela figura positiva e, consequentemente, os aspectos que se querem imitar daquela figura reputada, uma figura negativa da história. E o objetivo é transmitir um ensino sapiencial de modo concreto e convincente através de uma história. Né? Esse gênero ultrapassa a literatura sapiencial. Nós encontramos em Jó um tipo de narrativa didática. Né? Jó é um personagem conhecido no Antigo Oriente Próximo. Né? Pelo menos a Escritura parece testemunhar isso, porque ele aparece também em Ezequiel como um grande justo ao lado de Noé e Daniel. Né? Se 3 grandes justos morassem numa cidade e viesse uma desgraça sobre ela, somente esses 3 justos, Jó, Noé e Daniel, seriam salvos, mas não todos. É aquele texto de Ezequiel que mostra que cada um será punido de acordo com a sua própria culpa e cada justo será salvo de acordo com a sua própria justiça. Então, é uma figura conhecida no Antigo Oriente Próximo, e o livro de Jó é uma narrativa ficcional com objetivo didático que constrói-se a partir dessa figura para mostrar o confronto de um justo com o seu sofrimento dentro de uma teologia que diz que ele, por ser justo, não deveria sofrer. Então, primeiro a gente tem o Jó paciente, resignado, depois a gente tem o Jó, que a partir do capítulo 3º começa a chamar Deus em causa, se irrita com seus amigos, se irrita com Deus, e por fim Jó, que diante do mistério de Deus que ele fala no meio da tempestade, se acalma, reconhece que falou demais e reconhece que ele não tem uma resposta para aquela situação. E no final acaba recebendo de volta de Deus daquilo que ele havia perdido. Né? Ruth e Tobias são outros exemplos de narrativas didáticas que não pertencem aos livros sapienciais, né? Mas têm como objetivo também transmitir um determinado comportamento que deve ser imitado através das vicissitudes das personagens principais, né? Muitas vezes contrapostas a personagens que apresentam um comportamento não imitável. Bom, nós concluímos assim, então, nossa segunda aula. Na semana que vem, é que nós vamos falar propriamente de Jó, na terça-feira, e depois do livro dos Provérbios na quinta, ou vice-versa. Não me lembro bem a ordem que eu coloquei. Mas na semana que vem é que nós vamos falar de Jó e de Provérbios, né? Uma aula para cada um desses livros. Né? É um tempo realmente curto para vermos cada um desses livros, mas o objetivo aqui é introduzir. Né? Essas 2 primeiras aulas serviram para que pudéssemos localizar a sabedoria como um fenômeno não só presente na cultura e na religião israelita, mas também no seu entorno e as possíveis influências e confluências. E a aula de hoje para que pudéssemos perceber os aspectos literários e também, dentro dos textos, quem é o sábio e o que é a sabedoria, ou seja, o múltiplo uso, o múltiplo entendimento que se tem do que é a sabedoria, do que é o sábio. Em última análise, tudo conectado sempre com Deus, porque toda sabedoria, quer a reflexão, quer o saber acumulado, quer o domínio de uma arte prática, tudo começa e termina em Deus. Deus é a fonte da sabedoria, e todas essas coisas, se não forem realizadas com o temor de Deus, elas não são uma expressão real de sabedoria, né? Porque agir para o mal, agir fora do temor de Deus não é sabedoria, é o que vai nos dizer a Escritura. Né? Então, agora eu vou finalizar essa aula para que eu possa abrir os que estão participando de modo presencial fazerem as suas perguntas.